Gente, princípio econômico aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema atrelado a um indicador econômico que talvez seja o mais conhecido e talvez o mais visto como importante para se mensurar, né? Uma economia, né? Que é o GDP, Gross Domestic Product, ou PIB, Produto Interno Bruto em português, né? E também tem Produto Nacional também. Mas a questão é o que é o PIB, né? O que ele mensura? Então, originalmente, o foco do PIB é entender os produtos finais produzidos por um país, né? O volume total de valores monetários, o valor de mercado, né? De todos os produtos e serviços dentro daquele país, né? Por isso se chama Produto Interno Bruto. Ou no caso da versão em inglês, do doméstico, né? Produto doméstico feito pelo país. E no caso, a conta em si, para você calcular o GDP de um país, é o consumo privado, que também tem a ver com o poder de compra das pessoas dentro do país, o investimento privado, investimento do governo, o, o tanto de que o governo gastou, mais as exportações, menos as importações. Então, de novo, o PIB é o consumo privado, o investimento privado no país, de empresas, o investimento público, né, do governo, os gastos públicos, mais exportações, menos importações. Exportações e importações são importantes, né? Porque um país não pode só importar, ele também tem que ter algo a oferecer aos outros países, né? E, no geral, tem algumas formas de GDP específica, como o GNP, que é o Gross National Product, que tem outras variáveis aí. Tem o GDP nominal, que é a equação que eu disse. Tem o GDP real, né? Que é o PIB real, que é ajustado com a inflação. Então, uma crítica que as pessoas faziam é que o PIB não tinha, ao longo do tempo, também a questão da inflação com relação aos bens produzidos, né? Então, o PIB real, ele adiciona a inflação e, obviamente, mais bem feitinho para analisar, no caso, como indicador econômico, né? Para analisar uma economia. Tem também o PIB per capita, ou PIB por cabeça, né? Que também é relacionado ao PPP, que é o Purchasing Power Parity, que é o poder de compra das pessoas, né? Que se o PIB nominal ele mede o quanto aquela economia produziu, importou, exportou, o per capita ele calcula o quanto cada indivíduo do país, o que eles fizeram, né? O que eles produziram em média, né? Outro parâmetro do PIB é o crescimento dele, que em inglês é o GDP Growth Rate, que pode ser calculado durante o ano 4 vezes, normalmente, né? Cada semestre. Então, Q1, Q2, Q3, Q4, né? E normalmente é visto como uma forma de analisar o crescimento econômico do país em um ano. Então, se você tem um crescimento positivo, quer dizer que sua economia está crescendo. Se for negativo, que ela está decrescendo. Então, o PIB no geral tem esses parâmetros, né? Então, a questão é, será que o PIB é realmente a melhor forma de analisar a produção econômica de um país? E também as suas outras coisas relacionadas, né? Como o GNP, que é o Gross
National Product, que mensura a produção no geral das pessoas, corporações do país, né? Incluindo aquelas fora do país. Então, de repente tem uma parte da população que está fazendo bastante dinheiro fora do país, então também mede, de repente empresas, enfim. O GNI, que é o Gross National Income, também é um indicador de crescimento econômico, né? Que é a soma do quanto as pessoas ganharam, né, de salário, os cidadãos, né, receberam de salário durante esses semestres, né. Tem uma relação entre o GNP, né, e o GNI bem relacionada, né. Só que, por mais que o PIB seja visto como talvez o valor mais importante para analisar um sistema econômico, eu comecei a questionar o PIB quando eu estava fazendo um curso sobre sistemas bancários e o professor falou, né, que citou como o PIB talvez não seria a melhor forma de mensurar a economia de um país, se ela está crescendo ou não. E que tinha pessoas que tinham falado sobre esse tema, mas ele só citou bem rápido durante a duração daquela classe, né, que era 24 palestras, né, 24 aulas. Ele só falou aquela vez sobre aquele tema, sobre PIB, né, sem muitos detalhes, né. Só que aí eu vou tentar procurar se isso era realmente verdade, né? Será que o PIB não é realmente uma forma de calcular o crescimento econômico de um país? Porque todos os países usam isso como base, né? Não só Estados Unidos, China, Japão, Índia, França, Canadá, Rússia, todos usam o PIB, além de outros coeficientes, né? O Gini também, que mensura a inequalidade financeira no país. Enfim, tem várias fórmulas além do PIB para você analisar se a economia do país está faltando recursos básicos, se está faltando coisas necessárias para realmente ser um país para a maioria da população, né? Porque o GDP per capita, se for grande, a gente pensaria que a maioria da população pelo menos tem uma vida estável, né? Mas na verdade não. A gente vê países como a China, que tem o segundo maior GDP PIB per capita, né, do mundo, só tá atrás dos Estados Unidos. Não, perdão, o maior PIB per capita não é da China. O segundo maior é, na verdade, da Alemanha, pelo que parece. Alemanha, Canadá. Não, tem outros aqui também. Deixa eu ver algo per capita aqui. PIB per capita. Não. GDP per capita. Em vários países, né? Top 10. No GDP per capita, na verdade, é o Qatar primeiro. Macau, Luxemburgo, Singapura, Brunei, Irlanda, Emirados Árabes, né, Kuwait, Suíça e San Marino. Então são países que, analisando a população deles, né, eles ganham um valor bem grande em média para cada indivíduo, né? E dá pra ver que outros países que têm uma população maior que eles têm. Os Estados Unidos está em 13 nessa tabela aqui, né? Austrália em 21, Alemanha em 19. E o Brasil nem ameaça tá aqui. Realmente o Brasil nem dá pra achar direito. Será que eu perdi? Realmente o Brasil não parece. Não parece aqui o Brasil. A posição dele, né? Mas o Brasil tá em oitavo.
no PIB geral, né? Então, PIB nominal, ele tá em oitavo, esteve em oitavo em 2017, né? Então, no geral, questão de produção de consumo e serviços, o Brasil é muito forte no mundo todo. Só que, mesmo que a gente entenda que o PIB é sim um indicador decente, a gente pode pensar porque os maiores países com PIB nominal não têm um bom PIB per capita, né? Será que um país como a China, Japão, Alemanha realmente são as maiores economias que elas produziram mais? E obviamente as pessoas creem que isso é verdade, né? Que a melhor forma de ver o crescimento de um país e economia é o PIB. Não só o PIB, outras coisas também. Mas tem umas coisas que o PIB não mensura, né? Como por exemplo, ele não consegue analisar, primeiro, a prosperidade econômica de um país. Então o PIB, por si só, principalmente per capita, não consegue analisar realmente a capacidade de crescimento, a capacidade econômica de um país do ponto de vista de distribuição de riquezas para o país em si, né? Ele não consegue analisar realmente de forma factual, com curiosidade, se um país realmente ele é rico. Que é um país rico é que a maioria das pessoas tem um poder de compra, que é o PPP, né? O Purchase Power, que seja alto, né? E você vê, por exemplo, Estados Unidos com 59 mil dólares por capita, Alemanha 44 mil, Itália 32 mil, isso em 2017. Então elas têm um grande valor desse tipo. Normalmente são considerados países realmente ricos, né? Você vê o Qatar, por exemplo, é conhecido como um país que realmente as pessoas que moram lá têm um valor bem grande de poder aquisitivo. Mas se você for ver, no Qatar em si, ele é um país com um grande GDP per capita. Eu vi comentários do Qatar mostrando a pobreza de trabalhadores comuns, né? Porque, obviamente, se pegar a riqueza do Qatar com relação à população, a maioria das pessoas realmente tem dinheiro. Mas a classe trabalhadora do Qatar em si é uma classe muito pobre e que mora em condições deploráveis para se viver. Isso na China também. Então tem o que pode ser chamado de pobreza velada, né? Ela não é divulgada de forma total na mídia. Pela China, talvez pelo Qatar também de forma... Tipo, todo país vai ter pobreza sempre, né? Mas quando a gente pensa, esse é o país com o maior GDP per capita do mundo. A gente pensaria que a maioria das pessoas estaria vivendo de uma forma relativamente decente, né? De um país que tem tal poder econômico. Mas na verdade não. Então, é muito. O GDP per capita não é uma forma de entender de forma extremamente ancorada, né? Se um país realmente distribui as suas riquezas de uma forma decente. Então, essa é a primeira parte, né? Outra mensuração que tem é o Gini, coeficiente de Gini, né? Que é atrelado à distribuição de riquezas do país, né? Você tem um grande gap entre salários, né? Entre quanto as pessoas têm, né? No geral, per capita. Dos países mais ricos até os mais pobres, né? E aqui no site do World Population Review, com dados do World Bank, no ano 2014, a África do Sul tinha um Gini de 63, Namíbia 59, o Brasil estava em nono. E com menores Guiné, Eslovênia
Tchecoslováquia, Eslováquia, Belarus, Moldova, Emirados Árabes. Então, e Gini mensura, no caso, inequalidade, né? Então, no caso, a África do Sul tinha o menor indício de equalidade em 2014, né? No caso, quanto maior o Guiné, mais desigual é o país, né? Então, e o Brasil tem nono. Você pode ver sim que em áreas do Brasil que realmente são muito mais pobres do que as áreas do sul. E quando você combina várias coisas junto com o PIB, você tem realmente uma análise melhor econômica, né? Porém, o problema do PIB, mesmo aliado a essas coisas como o Gini, entre outras coisas, voltando pro PIB, né? Ele não tem nessa equação, né, a questão de distribuição de bens, né, de riquezas. Ele negligencia transações informais. A gente tem o Pix hoje, por exemplo, que pode ser contabilizado essas transações informais, mas em vários países, principalmente emergentes ou não desenvolvidos, né, você tem muitas transações informais que estão acontecendo que fazem parte da economia, são essenciais para analisar a situação econômica no país e que não são contabilizadas por serem informais, né, no PIB em si, né. Outra coisa pior que o PIB não referencia e que é importante para o crescimento do país é a questão, principalmente do crescimento, né, econômico, é a depreciação de recursos naturais, como óleo, petróleo, minérios, questões relacionadas à pesca, gado, agricultura. Se acontece desastres naturais, por exemplo, que vão ter impactos econômicos futuros, o PIB continua igual. Talvez ele vai mudar no futuro, mas o PIB continua igual. Talvez uma pessoa que não entenda o que está acontecendo no país ache que aquele país está sendo próspero, rico, quando na verdade ele está parcialmente rico, né? Não é que o PIB é ruim, não é que o PIB não funciona, é só que ele não tem essa bola toda. Políticos, pessoas da área econômica tratam da área de relações públicas acham que o PIB é uma forma extremamente acurada de medir um governo. Então, se tal presidente, por exemplo, teve um governo com um PIB menor ou maior, então ele tem uma gestão melhor. Depende. No Brasil mesmo, o crescimento de estatais e do poder público, né? É também chamado de máquina pública. Por mais que o PIB cresceu mais do que nos últimos anos do atual governo, no geral, as questões relacionadas principalmente ao crescimento estatal, do Estado, né? Gastos foram maiores e terminou numa recessão em 2016. Então, todo esse crescimento estatal, mais a corrupção. Tem um índice que mede a corrupção e o Brasil tá nesse índice, né? Mais a corrupção, que obviamente tira dinheiro que poderia ser usado em infraestrutura e coisas que seriam bem investidas no Estado, né? O aumento de impostos também, que desencoraja o crescimento econômico. Então, no geral, por mais que o Brasil ele cresceu no PIB em outras questões atreladas a ele, no último governo, ainda assim, ele não cresceu o tanto que ele parece ter crescido. Porque a pessoa olha o PIB e fala, pronto, eu já tenho o suficiente. E outras questões relacionadas.
para analisar se deu certo ou não. As pessoas só olham índice de desemprego, inflação. Essas são as bases da análise econômica mainstream. Na mídia, né? Na mídia eles vão mostrar isso. As ações de tal empresa caiu, blá blá blá. Mas eles não entendem que na economia, sistemas econômicos complexos, né? Eles têm muitas mais variáveis que não estão na conta deles, na conta da mídia mainstream. Embora sejam indicadores econômicos importantes, a gente tem que entender outros indicadores que têm talvez uma mudança maior. Então, eu creio que o aumento de impostos e faz o poder de compra das pessoas ao longo do tempo crescer, quer dizer, a diminuir, né? Menos empregos e várias coisas. É uma coisa tão simples, mas que também tira o poder de compra das pessoas porque itens vão ficar mais caros. Então, principalmente impostos e importações. O de importações faz as pessoas não comprarem, empresas também não comprarem. E o de exportações faz as pessoas não conseguirem fazer negócios com o exterior de forma lucrativa, né? Uma empresa sempre visa o lucro, né? Um governo sempre visa o lucro e crescimento, né? Então, o PIB não mete essas coisas. E por isso, como a gente vai ver aqui, de forma bem breve, eu creio que usando o paper aqui do Vandenberg de 2007 e um dele também de 2009 que tá na descrição. O primeiro, o título é simplesmente isso: Abolindo o PIB. Abolishing GDP. É uma questão de que o autor ele vai com detalhes descrever como o PIB é inútil. Tipo, ele foi um fator econômico relevante, mas é inútil na prática para medir o progresso de um país. Ele não foi feito para medir o progresso. Ele foi feito para medir o quanto o país produziu. Não é abolir no sentido de que a gente não deve mais usar, mas não deve usar da forma que tem sido usada. Economias inteiras, às vezes, são vistas como em declínio porque o crescimento do PIB foi negativo. Aí vamos falar, a economia tá baixando, vamos trocar a presidência, enfim, tudo. E de repente, eles não entendem que o PIB mensura talvez não seja ligado ao verdadeiro crescimento. Mesmo o PIB real, tendo inflação em conta, não analisa com curiosidade todos os índices de crescimento de um país. Então todo mundo que está usando o PIB como base, todos os governos do mundo estão errados em usar o PIB como base para ver o crescimento econômico de país? Talvez sim. Talvez estejam errados. Então o autor mesmo só vai citar um livro, por exemplo, do Whale, 2005, deixa na descrição. Ele fala sobre o crescimento do PIB, mas não sobre as opiniões contrárias ao PIB. E porque as pessoas usam o PIB, ele vai dizer que conformismo. As pessoas estão conformadas com o PIB atual, então melhor deixar assim. Tem sido um mensuramento legal até agora, então vamos continuar usando. Por mais que ele não tenha em conta, né, a depreciação de recursos naturais, o valor real do crescimento econômico, inovação distribuídos no país, enfim. Outro paper do Negin Vagev, analista sênior de socioeconomia e um programa de estatística da Penang Institute, Monographs, dia 23 de setembro, não, 7 de setembro de 2022, na Malásia, falando sobre
Aqui, ó, Rethinking GDP, the need for better measures of progress. E muitos países realmente têm problemas, que é o que a Malásia também. Às vezes o país tem um GDP, um PIB, né, negativo, e as pessoas vão parar de fazer investimento, vão questionar a economia, quando na verdade o país está crescendo de repente. Crescendo do ponto de vista que não está na equação do PIB. Então, isso é um negócio sério. Será que a gente deveria retirar totalmente o PIB? Será que o PIB realmente seria útil? O autor, ele sugere no final um tipo diferente de PIB. Um tipo que analisaria melhor como a economia progride, né? Isso na Malásia. É o GPI, né? O Genuine Progress Indicator, indicador de progresso genuíno. Então, tem aqui a consumição, gastos de consumo, né? Ao longo do tempo T. Tudo derivado do tempo, obviamente. Serviço público provido por capital em tempo T. Valores de imobiliários não pagos de trabalho. Que no caso ele discute trabalhos informais também. Aqui no caso trabalhos informais que o PIB não mede também. Mudança no débito exterior. E no caso é uma questão que o PIB também é muito relacionado, né? Custo do crime. E a parte principal é depreciação de recursos naturais. Então, os recursos naturais importantes relacionados à matéria-prima, relacionados a petróleo, seja o que for. Se há uma depreciação, uma carência disso, devido ao ano, devido ao semestre, então o GPI, né, o indicador de progresso genuíno, diminui. E o que é principal, os recursos naturais, né, porque isso talvez seja mais importante, e serviços informais também, que são um valor importante para a economia. Na China mesmo, você vai ver que muitos dos serviços são informais, né? Você paga no WeChat, que tipo Pix de lá, entre aspas. E muitas das coisas são informais, estão em vários países, no Brasil também. Então tem que ter uma formalização primeiro, da mão de obra, jeitos fáceis de formalizar trabalhos informais, para você ter esses dados também fazer que esses trabalhadores tenham formalidade e benefícios dessa formalidade. E também coisas também no GDP. Você tem que ter, na minha opinião, essa é a minha opinião, né? De uma forma simples, que tenha derivada do PIB ao longo do tempo e menos a derivada da inflação ao longo do tempo. As duas formas, não importa a ordem. Então, isso é uma forma simples de ver ao longo do tempo a mudança. Outras coisas que o autor aqui diz também, aqui voltando para o Vandermeer, como eu disse, o PIB nunca foi feito para mensurar o progresso, embora as pessoas usam isso continuamente, né? De novo, sem as questões informais, serviços informais, e que ele, na página 18, ele vai dizer que isso implica, aqui no paper de 2017, que o PIB deveria ser abolido dos livros textos, que são os livros que a gente usa na faculdade, né? Deveria ser abolido dos livros textos, e também, ainda pior, que não segue princípios básicos de gestão econômica, de lidar com custos, acho que não sei em português como liabilities, enfim, processos básicos de gestão, né? Então, ele vai dizer que
Nenhuma empresa do mundo ia usar o PIB como base ou algo relacionado, porque simplesmente não faz sentido. Então, é simplesmente uma falha na forma como se faz, no caso, análises econômicas, né? Não funciona. Então, é simplesmente isso, né? O quanto você tem que analisar o quanto você ganha, né? E o quanto você gasta. Só de uma forma procedural e realmente real. Tem que analisar o quanto você importa, o quanto você exporta, o quanto os trabalhadores realmente produziram em dinheiro, né? Serviços informais. O quanto dos nossos recursos naturais foram depredados, né? Foram depreciados, quanto eles valem de verdade, que são importantes. No Brasil a gente tem, por exemplo, a Petrobras. Quanto ela é relevante no momento, por exemplo. Quanto ela tem sido bem sucedida nos seus esforços, né? Não só o dinheiro em si, mas será que recursos do Estado estão diminuindo de repente? No caso, empresas, indústria, são coisas que também tem que estar na conta, né, na equação. E que a gente deve medir continuamente com também em relação à inflação. Então, no geral, o PIB deve ser abolido. Não sei. O que eu sei é que ele não é o melhor indicador se um governo foi economicamente bom ou não, e nem o melhor indicador de crescimento. E os países deveriam parar de pensar que você tem uma bola de prata para ver o crescimento de um país. Mesmo que não seja talvez possível, na minha opinião é possível, sim, você vê as coisas de forma curada, né? O PIB não é a melhor forma. Então eu tava pensando até antes de fazer o episódio, se eu teria uma solução para isso, né? O, o autor aqui, no caso o Negin Vaguif, tá na descrição, ele dá a solução dele, né? Que é no caso o GPI, né? Per capita, né? Que é o GDP que é o progresso genuíno, né? Genuine Progress Indicator. Só que mesmo assim, a gente poderia continuar ajustando isso e faltar coisas, né? Então não é só adicionar coisas no PIB pra gente conseguir analisar o sistema econômico. A gente tem que entender que sistemas econômicos eles são complexos, né? Não tem simplesmente uma equação pra gente analisar tudo de uma forma tão simples assim. Então você tem que usar uma equação multivariada com diferencial também, na minha visão. Você vê as coisas em tempo real. Por que medir o PIB por semestre? Por que não medir em tempo real? Você pega a derivada desses indicadores continuamente e de forma procedural e justa, né? De forma honesta e ver essas coisas ao longo do tempo, né? Você vai ter uma mensuração muito mais acurada e mais. Não precisa ser por segundo, sei lá, por dia de repente. Aí de repente tal coisa aconteceu tal semana num país. E aí você já tem uma estimativa, uma mensuração, né? Do que seria o PIB, entre aspas, a versão final, uma versão melhorada, que seja em tempo real. No caso, é impossível medir talvez em tempo real o consumo, todas essas questões de forma totalmente em tempo real, né? Mas algo próximo disso, algo mais rápido, né? Algo mais rápido de medição e algo que realmente mostre também com relação ao GDP per capita, né? O quanto de desigualdade tem realmente no país. Não só com o Guiné, você não precisa só do Guiné, você precisa realmente de indicadores
que mostram que o GDP per capita é inútil. Não, ele não mostra realmente quantas pessoas. O que as pessoas ganham em média não representa o que de verdade as pessoas ganham em média. O PIB per capita não representa o quão as pessoas têm riqueza no país. Se vê na China, várias áreas são pobres e rurais. Ponto. Não tem discussão. Várias áreas são pobres e rurais, a maioria. Então, que a China é considerada o país mais rico. Se vai nos Estados Unidos, por mais que tenham regiões que sim são pobres, em todos os estados, ainda assim, você vê algo muito mais, como se diz, industrializado e, entre aspas, rico, né? Do que na China. Você vai pra Tianjin, você vai pra cidades, Xangai, cidades ricas, obviamente você vai ver algo de outro mundo. Mas o país não é uma cidade. Então, não sei. Eu sinto que às vezes o país pode ser tão industrializado e produzir tantas coisas, mesmo com o seu GPT, aí no caso aumentar o seu PIB per capita, mas de verdade não aumenta o que é de verdade per capita. Que no caso, se aquele país realmente ela tá produzindo, criando riquezas para a maioria das pessoas. E talvez o país nem ligue pra isso. O país só quer ganhar dinheiro e acabou. Mas principalmente o maior erro do PIB não é o mensuramento de progresso no sentido geral distribuído. Então, o que é um país rico? Um país que a maioria das pessoas tem saneamento básico, tem condições de vida decentes, oportunidade de emprego, de estudo, o que não é o caso de muitas áreas da China. Então, essa questão, né, o PIB, ele tem limitações, é isso. Deve ser bonito, não sei. Mas com certeza os autores falam, né, que as pessoas podem dizer, mas como que a gente vai mensurar inovação e progresso sem o PIB? Não sei, mas com certeza a gente não, o que a gente tem não é bom. Então a gente vai ficar conformado com algo que é inútil, que é uma coisa importante para todos os países e muda sim a economia de um país. Se o PIB for negativo, muda também a candidatura de políticos. É uma coisa até imoral, às vezes, né? Você tem algo que foi provado. Primeiro, ele não tem prova que é eficiente. Uma prova estatística que é eficiente realmente o PIB. De mensurar as coisas que ele diz mensurar. Ou que as pessoas dizem que ele deveria mensurar, né? Você tem uma prova que ele não é útil. Então você tem um grande número de evidências, né? Eles citam, por exemplo, principalmente nas duas teses, o Vandenberg cita aqui na parte 2 que várias citações, né, desde 1941 até 2004, de pessoas que eram viam muitas limitações no PIB. O Kuznetsky, Hicks, Galdebray, Samuelson, Mission, Nordhaus, Tobin, Erstein, Hutton, Hirsch, Sen, Daly, Frank, enfim, muitos autores, muitos deles ganhadores de prêmios Nobel e respeitados como economistas do século XX, e que viam o PIB como um pedaço de merda, né? Então, essa questão, né? Então, os economistas parece que já estão sabidos que o PIB não é uma forma de mensurar o crescimento econômico, mas ainda assim é usado. Enfim, era isso. Espero que esse episódio tenha sido útil. Até o próximo.